Boa noite. Gostaria que meu nome não fosse revelado. O que vou contar aconteceu na quaresma do ano de 2015. Na época eu tinha 16 anos e estava acompanhado de mais 3 primos, um de 13 e outros dois de 15 anos. Estávamos brincando numa chácara que tem perto de nossa casa. Ela era um pasto na época e ao fundo uma cerca com alguns pinheiros que se separava o pasto de uma plantação de soja. A chácara fica na região de Curitiba. Era um dia lindo e ensolarado. Estávamos acompanhados de 4 ou 5 cachorros, que eram de meu primo, que na época morava atrás dessa chácara, e eles sempre estavam nos seguindo. Nós brincamos a manhã inteira, almoçamos e à tarde voltamos ao local. Eram mais ou menos 3 horas da tarde, chegando mais no fundo, a uns 40 metros da cerca. Nós quatro avistamos uma criatura. Era tipo um cachorro, só que enorme. Ele em 4 patas ficava da altura da cerca. Estimo que a cerca tinha aproximadamente 1,40 m de altura. Era tipo um cachorro preto, com um corpo bem estranho e muito grande. Seus olhos destacavam muito, mesmo da distância que nós estávamos. Ele ficou parado, encarando a gente por alguns poucos segundos. Ficamos perplexos de medo. Eu não sinto medo fácil, e aquele dia eu arrepiei-me dos pés à nuca. A sensação foi uma sensação horrível. Lembro da voz dos meus primos dizendo: "Olha o tamanho desse cachorro. Seria um lobisomem?" Reparamos que aquilo era algo esquisito, que não existia. Um cachorro daqueles e ele não agia como se fosse um cachorro. Não sei explicar, seu jeito era diferente. Ele focou em mim e os meus primos, olhando fixamente e sem se mover. Ele ignorou os cachorros completamente. Tudo não durou mais que uns 20 segundos. Foi tudo muito rápido. Nós saímos correndo o mais rápido que podíamos e sem olhar para trás. Aí aconteceu uma coisa bizarra. Sabe os nossos cachorros? Então, eles foram atrás dessa criatura. Correram na direção oposta, indo atacar o bicho. E nós começamos a gritar incessantemente para que eles viessem a nos acompanhar. Mas não resolveu. Nós nos distanciamos uns 100 metros, de um lugar que já não tinha visão daquela parte onde a criatura estava. O fato é que os cachorros, desde o momento que avistaram a criatura com a gente, começaram a latir incessantemente. E quando nos distanciamos, do nada os latidos cessaram. Pararam de um momento para outro. Aí se passaram uns 10 minutos e nada dos cachorros retornaram. Nós já começamos a acreditar que aquele bicho havia matado todos os nossos cães. Ficamos muito preocupados e tomamos coragem de ir ver o que tinha acontecido. Eles eram muito importantes para nós. Fomos com muito medo, avançando bem devagar. Chegando lá, encontramos os cachorros exatamente no local que a criatura estava. Eles estavam todos deitados formando um círculo. Cara, foi muito bizarro, mas ficamos contentes que eles estavam bem. Passando isso, quando cheguei em casa, logo contei para minha avó. Ela na hora já disse: "Vocês viram um cão da quaresma." O pessoal via direto isso na roça. Então começou a contar histórias de nossos familiares que haviam avistado o cão. Depois disto, pesquisei a fundo esse tal cão da quaresma. Alguns vídeos e blogs na época disseram que ele era um presságio de morte e era chamado também o cão do inferno. Diziam que ele era bastante visto em época de quaresma, e como eu vi ele com os meus outros 3 primos, fiquei bastante preocupado. E por coincidência ou não, naquela mesma semana, minha bisavó acabou falecendo. Até hoje, quando eu e meus primos nos encontramos, falamos desse ocorrido. Arrepiamos o corpo inteiro lembrando a cena. Foi algo que marcou muito nossa infância. Nunca fui cético em relação ao sobrenatural, mas a partir daí eu tinha certeza de que existem umas coisas inexplicáveis nesse mundo.